um que eu não consigo identificar, né? Apenas coloca iPhone, mas eu já também já cumprimento aqui com toda a nossa deferência. Mais uma vez, eu gostaria de dizer que seria fundamental que todos, né, e tenho dito isso em todas as aulas, sei que hoje é o primeiro dia, então alguns talvez não tenham recebido essa informação, mas eu gostaria, do fundo do coração, que os senhores pudessem abrir a câmera. É fundamental que os senhores abram a câmera para que nós possamos dialogar, para que nós possamos, de fato, conversar e chegar, efetivamente, numa relação, digamos assim, visual, que nos aproxime. É muito complexo, né? Dialogar para dialogar apenas pela imagem, não sentindo os nossos colegas, que o Instituto é movido a pessoas, né? As pessoas, aos nossos alunos, aqueles que nos dão a honra de aqui estar. Então, se pudessem ligar o áudio, a tela, eu ficaria muito honrado. Nós estamos no momento em que nós teremos aulas presenciais, né? Os senhores pagaram por um curso presencial. E os senhores terão aula presencial. Aí os senhores me perguntam, mas por que então nós não esperamos para a próxima semana, para que nós pudéssemos iniciar já presencialmente? É porque é da natureza do Instituto jamais voltar atrás, assim, em termos de compromissos. A nossa tendência é sempre de cumprir os compromissos, como foi combinado, até porque isso é o que vocês esperam, né? Porque vocês também fazem isso. Então, nós não poderíamos voltar atrás. Vamos iniciar essa nossa aula de hoje em respeito às pessoas que estão em UTI, nessa primeira semana, em respeito à dor dessas famílias. Nós não entendemos como adequado nessa semana iniciar as aulas presencialmente. Mas tomara que na semana que vem nós já possamos já estar em sala de aula, está tudo pronto, né? O decreto não proíbe a lógica, então a questão não é proibição legal, mas, digamos assim, é uma percepção moral da nossa parte em respeito à dor das pessoas que estão, nesse momento, muito fragilizadas. Isso posto, cumprimento a todos os senhores, todas as senhoras, e digo que o nosso curso, os senhores estão participando do primeiro curso de comunicação jurídica do Instituto Carlos André. Porque o curso anterior era de português jurídico, alguns faziam português jurídico, e outros colegas faziam redação jurídica. Agora não. Agora nós teremos um curso de comunicação jurídica. É um curso muito mais profundo, é um curso mais forte. Nós estamos tentando evoluir cada vez mais aqui no Instituto Carlos André. Então, nós vamos trazer aos colegas o curso de comunicação jurídica, que terá português jurídico, comunicação de alta performance no direito, na alta performance no direito, e terá a petição inicial perfeita. Como é que se faz a petição inicial perfeita? E, além disso, os senhores têm também a sustentação oral perfeita. Vocês têm um curso específico online de sustentação oral perfeita, né? Que está na plataforma especificamente para esperá-los. Isso posto, os senhores, com essa lógica da pandemia, os senhores percebem que o Instituto Carlos André tem tentado, digamos assim, com muito profissionalismo, dar aos senhores o máximo de nós, efetivamente o máximo de nós. Dizer aos senhores que nós teremos o nosso curso com altíssima qualidade. Pedimos também que os senhores se atentem para um detalhe, que é fundamentalmente importante. Os senhores precisam assistir à aula antes da aula. Anotem aí, esse ponto é um ponto interessante. Ó. Assistir à aula antes da aula. Essa metodologia de sala de aula invertida, ela se dá com o fato de que o colega jurista, operador do direito, ele vai assistir a aula em altíssima qualidade, que nós gravamos. Depois de ter assistido a essa aula, ele vem para a nossa aula já com todo o conhecimento e vai tirar dúvida. Então, é uma aula de 1h15, de 1h30, vai depender muito do andamento da aula, mas vocês já terão tido mais ou menos meia hora, 45 minutos de aulas já assistidas. Percebe? É bom lembrar que aulas já assistidas não está de acordo com a gramática normativa, viu? Então, eu vou retificar aqui, que não se passa para a voz passiva um verbo transitivo indireto. Assistir
é verbo transitivo indireto no sentido de ver e não se passa. Então, a pessoa, então, aulas assistidas, eu poderia substituir por quê? Aulas vistas. Porque ver é verbo transitivo direto. Tá vendo? Olha esse detalhe. E aqui eu quero mostrar a você. Há muitos detalhes para serem observados em termos do chamado português jurídico. É um equívoco. Eu cometi um equívoco que, para quem conhece gramática como vocês, gera um desprestígio social. Acabamos de falar sobre isso no português. Por isso que é importante que os colegas estejam no português jurídico. Por que não se matriculem logo na língua portuguesa? Há muitos aqui que vão já no português e ficam para português jurídico. Ou seja, é uma noite inteira lá conosco, numa belíssima sala, com um ambiente extraordinário, colegas advogados, num dos maiores escritórios, não de Goiânia, mas lá no Jacó Coelho, que é, talvez, hoje, o maior escritório do Centro-Oeste, né, em termos de estrutura, é muito bom. Então, vocês vão ficar lá num ambiente muito confortável, muito bom, para que vocês possam, efetivamente, de repente, passar a noite inteira lá conosco. Eu acho mesmo, recomendaria fortemente se estivessem lá. Pois bem, então, metodologia de sala de aula invertida, os senhores assistem à aula. Eu vou mostrar aos senhores, nós temos uma equipe hoje, além da nossa diretora, nossa batonier, não é? Que está sempre liderando essa perspectiva da gestão do Instituto Casandré em termos pedagógicos e em termos de alunos, né? A nossa gestora não administrativa e financeira, mas de aluno especificamente, pedagógico. Nós temos também a nossa equipe com o Luiz Fernando, que é ligado à tecnologia da informação e à área de comunicação. E o Rubens, Neto Rubens, que é também diretor de estúdios aqui no Instituto Carlos André. Então, temos uma equipe hoje muito mais, digamos assim, como é que eu posso afirmar? Muito mais antenada a esse momento até do que tínhamos. Porque hoje nós temos uma equipe ligada à tecnologia da educação e da tecnologia da informação. Então, qualquer coisa que vocês tiverem, nós estaremos rapidamente para responder a vocês. Eles vão olhar, viu, senhores? Nós vamos olhar aqui juntos quem assistiu a aula, quem não assistiu a aula. O Instituto é muito chato em relação a isso, sabe? Vamos fazer simulados, viu? Então, todo sábado haverá um simulado. É uma prova que vocês vão fazer. Então, vocês tiveram uma aula. É uma prova. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou gravar as respostas da prova, em altíssima qualidade. Quem já fez aqui cursos no CERS, inclusive onde eu dou aula, tenho a honra de dar aula, vai perceber, por exemplo, que o nosso vídeo não perde em nada para o vídeo do CERS. Nada. O professor Renato Saraiva, do dia, me ligou e me falou exatamente isso. Nossa, Casandré, mas que profissionalismo, né? É porque nós investimos muito pesadamente numa equipe muito boa, numa Aline e eu, e temos efetivamente um bom resultado. Vocês vão gostar. Então, ó, aula toda quinta-feira à noite, aula antes da quinta-feira à noite, exercícios, tá bom? Quando chegarmos à petição inicial perfeita, nós vamos escrever a petição. Tá bom? Então, por exemplo, vocês vão escrever os fatos na petição inicial para mim. Eu preciso corrigir esses fatos. Vocês vão escrever a fundamentação da petição inicial. Eu preciso corrigir, aliás, corrigir não, revisar, né? Corrigir é muito forte, imagina, os senhores não precisam ser corrigidos, os senhores são muito bons. Mas revisar, observar, que é o mesmo trabalho que nós fazemos em escritórios como GMPR Advogados, como Lara Martins Advogados, Rodovalho Advogados. Os senhores estarão junto conosco também nessa lógica, tá bom? Então, posso repetir? Aula anterior, aula toda quinta-feira presencial, exercícios, simulados, que nós chamamos de simulados, mas são provas, sábado à tarde, com respostas gravadas. E é isso. O Churchill, quando viu que a Inglaterra ia ser invadida pela Alemanha, pelos nazistas, ele deu uma frase muito interessante: nós não vamos entregar a Inglaterra. Daqui sairá sangue, suor e lágrimas, não é? Pois eu digo a mesma coisa. Tá bem? Então, não tenham dúvida. O momento por que passamos na história da humanidade é muito complexo, é muito difícil. Mas nós não vamos parar. Compreendem? Nós não vamos parar. Nós não admitimos isso. Sangue, suor e lágrimas. E um pouco de português jurídico. Senhores, nós tínhamos um vídeo, ele estava com um problema, não sei se nós resolvemos. Se ainda não, nós vamos à frente e ao final queremos passar a vocês
onde será a sala de aula de vocês, para vocês conhecerem um pouco desse loja da sala de aula. Porém, agora eu gostaria de já iniciar, passaria só a palavra à nossa diretora, para verificar se ela tem alguma observação a fazer, mas já iniciar a nossa aula. Gostaria de dar as boas-vindas a todos e desejar um ótimo curso. Hoje nós estamos aqui via Zoom. Imaginamos que na próxima semana já estaremos juntos presencialmente, tá bem? E vocês terão acesso à plataforma, foi proposital, nós não fizemos ainda, porque haveria essa aula primeiro introdutória, e a partir da próxima semana, vocês já receberão acesso, imagino que até amanhã, no mais tardar sábado, vocês já terão acesso. E haverá muito material para vocês assistirem antes da próxima aula. E é importante que quem não fez a matrícula, quem tá assistindo a aula inaugural conosco, que nos procure até amanhã para efetivar a matrícula, para que não perca nada para a próxima aula, tá bem? E é isso. Sejam muito bem-vindos e tenham um ótimo semestre. E contem conosco. Obrigado. Agradeço a nossa diretora. Cumprimentar também a doutor Maurício Godinho, que entrou aqui agora, a doutora Rebeca, a doutora Marilene, que estão aqui também, que entraram. Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra tê-los aqui conosco também. Vamos lá, então? Deixe-me compartilhar com vocês aqui agora, diletíssimos. Eu gostaria de compartilhar o nosso material de comunicação jurídica, para que nós pudéssemos ter acesso ao que nós vamos dialogar. Alguns alunos começaram a fazer o curso na época da pandemia. Eu posso dizer aos senhores que nós temos uma outra percepção daquilo que nós vamos estudar, e eu quero que vocês, que os senhores todos que estão aqui, possam acompanhar junto conosco essa outra percepção. Vamos lá, então. Eu gostaria de dialogar com vocês, inicialmente, sobre a ótica da comunicação jurídica. Vocês vão receber o material, mas já anotem, por favor, que isso aqui é extremamente importante e é muito caro a nós. Vamos lá. Comunicação jurídica. Anotem, por gentileza, isso aqui que é bastante importante, repito. Ao falar em comunicação jurídica, nós falamos em comunicação. Veja como a aula anterior, essa que começou às 18 horas e 45 minutos, ela é uma aula importante, doutora Graziella, doutor Maurício Godinho, porque essa aqui talvez seja uma espécie de uma continuação. Volto a dizer, quem puder abrir a câmera, é melhor. Eu gostaria. A comunicação jurídica é comunicação. E se é comunicação, doutora Graziella, o que é comunicação? Ajude-me por obséquio. Nós, na aula anterior, falamos sobre isso. O que é comunicação? Acho que não estamos ouvindo. Destravou o áudio? Olha que interessante. A doutora Graziella está conseguindo depois. É importante tentar, de alguma forma, ajudar para o pessoal que auxilia a doutora Graziella. Quem gostaria de colocar? A doutora Herbert Valentim, gostaria de colocar? O que é comunicação? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Acredito que comunicação seja uma forma de interlocução entre duas ou mais pessoas. Uma forma de interlocução entre duas ou mais pessoas. Então, se houver interlocução, houve comunicação. O que o senhor define como interlocução? Diálogo. Um diálogo em si. Então, se houver um diálogo, existe comunicação. Sim. O que é um diálogo? Diálogo são formas de expressão entre duas ou mais pessoas, onde onde visam-se intermediar determinado conteúdo, ou então repassar determinado conteúdo. O senhor já conversou com alguém, teve um diálogo com alguém, teve a percepção de que esse alguém não entendeu o que o senhor falou? Com certeza. Com certeza. Posso então colocar, o senhor disse que teve um diálogo com alguém e o senhor teve a impressão de que esse alguém não entendeu o que o senhor acabou de falar, ok? Uhum. Houve comunicação? Não. Então eu fiquei confuso. Então seria um diálogo compreensível entre duas ou mais pessoas.
O Ebert está fazendo considerações muito importantes. O senhor já teve a sensação de que o senhor falou alguma coisa e a pessoa até compreendeu, mas compreendeu outra coisa? Sim. Então, houve comunicação? Não. Não. Significa dizer que houve um diálogo, esse diálogo foi compreensivo, mas mesmo assim não houve comunicação. Observe como esse detalhe é altamente forte e altamente poderoso. O magistrado, senhores, eu conversava outro dia com o doutor Anderson Máximo, que é desembargador agora, né, aqui pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nós falamos exatamente sobre isso, né? Ele viveu muito como procurador do Estado, foi procurador-chefe aqui, viveu muito com a lógica da política. E em política, comunicação assim como em direito, é muito importante, né, senhores? E aí nós dialogávamos sobre isso, e ele falava, né, nós dialogávamos sobre o que é comunicação, né? E eu trouxe um conceito muito eficaz do processo de comunicação, que é um conceito do Manuel Castells, esse intelectual importante que está aqui, que ele diz o seguinte: comunicação é a harmonia. Comunicação é a harmonia entre a intencionalidade do emissor e a receptividade do receptor. Entre a intencionalidade do emissor e a receptividade do receptor. Significa dizer o seguinte, doutor Ebert, se você tem uma intenção, passa uma mensagem. O receptor entendeu exatamente a mesma coisa que você passou, então aí houve comunicação. Qualquer outra coisa não é comunicação, é ruído. É lindo isso, não é? Portanto, se alguém perguntasse a você sobre comunicação, o senhor diria o seguinte, ó, a comunicação é a harmonia entre a intencionalidade do emissor e a receptividade do receptor. Se não houver isso, não houve comunicação. O que houve, na verdade, foi uma tentativa, doutora Vânia, de comunicação. Mas, sob qualquer hipótese, doutora Lara, comunicação não houve. Falamos sobre isso, não foi, doutora Graziela, na aula anterior. Pois bem, passada essa fase, nós vamos falar da comunicação jurídica. Olha como nós vamos especificar. Agora não se fala mais de comunicação no sentido lato, mas da comunicação jurídica. Então, rapidamente, para que nós possamos ratificar aqui conosco. Venham comigo, isso aqui é muito lindo. O que é comunicação jurídica e o que diferencia a comunicação jurídica da comunicação não jurídica? Ora, a comunicação jurídica é diferenciada por alguns aspectos, como, por exemplo, ajudemos aqui, por favor. Nosso curso será muito prático, daqui a pouquinho eu vou mostrar isso a vocês, mas eu preciso, nesse momento, que vocês tenham teoria. O que eu estou fazendo aqui agora, os senhores vão ver isso nas aulas gravadas. As aulas presenciais serão muito práticas. Mas como vocês não tiveram a primeira aula gravada, eu vou ter que fazer isso aqui hoje. Então, atenção. Embora a aula já esteja gravada, viu? Nós gravamos mais de 600 aulas, inclusive. Então, atenção. Emissor e receptor. Na comunicação jurídica, eu posso ou não posso afirmar que existe emissor e receptor específico? Quem são o emissor e o receptor na área jurídica? Juristas. Ah, então isso diferencia a comunicação em geral da comunicação jurídica. Porque na comunicação jurídica, os elementos subjetivos da comunicação são necessariamente juristas. Isso faz sentido aos senhores, diletíssimos? São necessariamente juristas. Outra coisa que diferencia a comunicação jurídica, a mensagem. A mensagem, doutor Ebert, na comunicação jurídica é sempre de interesse jurídico. Parece que mensagens de amor não são comunicação jurídica. O direito não se presta a isso. Então, o interesse tem que ser o interesse jurídico. Parece também que o canal de comunicação na comunicação jurídica é diferente, doutora Graziela, porque não dá para fazer as coisas em regra ainda, pelo menos em regra, por outra coisa que senão pelos formatos do direito. Petições, seja petição inicial, seja petição de embargos declaratórios, seja petição de recurso, seja petição de contestação, qualquer petição. Ou sustentação, seja uma sustentação oral no Tribunal de Justiça, seja a sustentação numa audiência com juiz singular, como dizem alguns, né? Juiz de piso,
Que falta de respeito, né? Juiz de piso, não faça isso por obséquio máximo, nós vamos dialogar sobre isso. Juiz de piso, Deus santo mio. Isso é um efeito de sentido pejorativo para o magistrado, eles reclamam muito. Pois bem, sobre essa perspectiva e, portanto, sobre essa ótica, o emissor é diferente, é específico, o receptor é diferente, é específico, a mensagem é diferente, é específica, o canal de comunicação é diferente, é específico, obviamente o contexto é diferente. Veja, por exemplo, que eu conversando com um colega magistrado, e ele estuda para diplomacia, e ele me contando, nós estávamos estudando juntos, ele me contando uma coisa muito interessante, sabe? Ele disse assim a mim, eu cheguei ao fórum, e aí eu estagiei com uma advogada, ela é muito mais velha, obviamente, e muito tempo, né? Então eu tenho muito respeito a ela, sempre teve um carinho muito grande, mas ela, digamos assim, ultrapassou o grau de amizade. Eu cheguei ao fórum e ela falou assim, oi, fulaninho. Vamos imaginar que o nome dele seja Pedro. E aí, Pedrinho, tudo bem? E ele lá como juiz. Aí ele olhou-a fixamente e disse, boa tarde, doutora. Ela ficou revoltada com ele, sabe, doutor Gilberto? Revoltada, porque disse, mas foi deselegante. Não, mas ela não entendeu uma coisa, um negócio chamado de contexto. Lá, ele era esse sujeito aqui, ó, um juiz. Ele não era o fulaninho, estagiário dela. Entendem aonde eu quero chegar? Obviamente, o estagiário é de uma importância extraordinária. No fórum, ele é magistrado. E se ele é magistrado, a implicação é de que, necessariamente, ele tem que ser tratado como magistrado. A nossa diretora, Marina, é minha esposa. Mas aqui ela é nossa diretora do Instituto Carlos André. Consequentemente, o contexto não me permite, sob qualquer hipótese, dirigir-me a ela com os colaboradores com a intimidade que eu tenho em casa. Obviamente, isso não é possível. Então, isso é a perspectiva do contexto. O contexto jurídico é muito diferente. O que significa dizer que o direito tem um contexto formal. Estamos bem em relação a isso ou não? O direito tem um contexto formal. Agora, vamos lá. Em relação ao código do direito. O código de direito se chama, atenção, português jurídico. Anotem, por gentileza, isso que é muito importante. O código no direito se chama, doutora Graziella, português jurídico. O que nós chamamos de português jurídico nada mais é do que o código de direito. Eu não sei se o doutor Maurício consegue falar, doutor Maurício Godinho, doutora Graziella, mas lembre-se das variações linguísticas, nós acabamos de verificar. Nós temos a variação erudita, nós temos a variação culta e nós temos a variação coloquial. Lá no curso de português, gente, não é em comunicação jurídica, não. Por isso que vocês têm que fazer português também. Então, no curso de português, nós descobrimos que são 3 variações. Variação erudita, variação culta e variação coloquial. Há uma culta que se chama jargônica. Onde é que está o português jurídico? Exatamente aí. Se alguém perguntar o que é português jurídico, você fala assim, o português jurídico é uma variação culta, notem, o português jurídico é uma variação culta jargônica, é uma variação culta de um jargão técnico. A variação culta está ligada a uma perspectiva de jargão, é ciência, é uma variação científica. Estamos bem, diletíssimos? Tranquilos? A variação português jurídico é uma variação linguística culta. Professor, como é que você sabe disso? Nós somos advogados e, como advogados, nós não podemos admitir, sob qualquer hipótese, que o senhor coloque algo a nós que não seja, obviamente, aquilo que tenha que possa ser provado. Então, vamos lá. Segundo o artigo 13 da Constituição Federal e segundo o artigo 192 do novo Código de Processo Civil, atenção, gente, ó, agora é português jurídico. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. A Constituição dos Estados Unidos não fala que o inglês é a língua. A Constituição da Espanha não fala. De Portugal não fala. A Constituição de Portugal não fala que o português é a língua oficial. A Constituição brasileira fala que o português é a língua oficial.
Aqui se fala português. O Código de Processo Civil, no artigo 192, ele diz claramente: todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa, que é a nossa língua. Olha, veja só como esse detalhe é altamente interessante. Agora eu vou descobrir que língua portuguesa é essa. Não é? Porque lá na aula anterior nós não falamos que são várias línguas portuguesas? Não foi, doutora? Mas que língua portuguesa é essa do direito? Então, eu vou ao Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil. Lá no artigo 45, se fala do dever de urbanidade. Veja só, lá no artigo 45, fala-se no dever de urbanidade. Agora, vamos relembrar aqui. Eu preciso dos senhores. Vamos relembrar. Nós temos dois tipos de linguagem. Quais são os dois tipos de linguagem? Senhores, eu preciso muito dos senhores. Nós temos uma linguagem chamada linguagem verbal e uma linguagem chamada de linguagem não verbal. O que é a linguagem verbal? Não é a linguagem em que há a palavra? E a linguagem não verbal? É a linguagem em que não há a palavra. O que significa dizer que, se a linguagem verbal é da palavra e a linguagem não verbal não é da palavra, nós estamos falando nessa perspectiva tanto em linguagem verbal quanto não verbal. Então, vamos lá. Eu gostaria que o Dr. Gilberto lesse para nós o artigo 45 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, por obséquio. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Artigo 45. Impõe-se ao advogado lhaneza, emprego de linguagem escorreita e polida, esmero e disciplina na execução dos serviços. Obrigado, doutor Gilberto. Um dos capítulos mais extraordinários, eu particularmente, eu estou como conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, na OAB, agradeço aos colegas advogados que possam, de alguma maneira, possam ter nos auxiliado a chegar. E lá no Conselho de Ética, eu sou relator, como conselheiro, de muitos processos disciplinares. E eu fico me sentindo, assim, cada vez mais preocupado com esse artigo que está aqui, que é o artigo 45. Impõe-se ao advogado lhaneza emprego de linguagem escorreita e polida, esmero, disciplina e execução. Então, vamos começar a comunicação jurídica tentando decifrar isso aqui. Alguém pode me dizer o que é lhaneza? Muita gente confunde liano com aquele animal do Peru. Sabe aquele animal do Peru, a lhama? Não, não é relação em ser liano com a lhama. Eu até diria que a lhama não é tão liana. O que é ser liano? Ajudem-me por obséquio aqui, gente. É uma aula muito interessante. O que é ser liano? Então, Maurício Godinho disse tudo. Liano é uma palavra que vem do espanhol. É castelhana essa palavra. E liano significa, diletíssimos, sincero. Vou repetir. Ser liano é ser sincero. É agir com sinceridade. É agir com franqueza. Então, todo e qualquer advogado é obrigado a agir com franqueza. Sem franqueza, sob qualquer hipótese, não se pode falar em cumprimento do dever da advocacia. Percebe como esse detalhe é interessante? Ser liano é ser franco, absolutamente franco. Eu vou escrever aqui no dicionário Wise para que vocês possam observar. Olha aqui, ó, observemos. Ó. Liano. O que é ser liano? É movido pela franqueza, é ser sincero, é ser verdadeiro, é ser amável. Tudo bem, senhoras e senhores? A ausência de lianeza tem uma implicação lá no direito civil. Qual é? A ausência de boa-fé objetiva. Em processo ético disciplinar, aconteceu certa feita de um caso que me chamou bastante atenção, que foi, assim, um caso, obviamente não posso colocar nomes, né? Jamais o faria, de um colega que falsificou uma assinatura de um cliente. Falsificou. Se fosse um processo ético disciplinar com base nesse artigo, eu poderia dizer que ele não foi liano. Por que ele não foi liano? Ele não foi liano porque ele não agiu com sinceridade.
não agiu com sinceridade, não agiu com franqueza. Então, ser liano é agir com franqueza, com sinceridade. É um atributo, se os senhores me permitem, até judaico-cristão. Tudo bem em relação a isso, senhores? Então, primeiro aspecto, está dentro da lógica do português jurídico. Segundo, vamos lá. Além de ser liano, o que mais um advogado tem que ser? Ele tem que usar uma linguagem escorreita. Nossa, isso aqui é lindo. Aula anterior. Vamos, anotem, por favor, isso é muito importante. Vamos fazer um curso muito aprofundado, senhores. O que é linguagem? Lembra, doutora Graziela? O que é linguagem? Não é o código? Se eu pego, por exemplo, aqui, ó, vamos relembrar aqui, se eu pego a perspectiva do processo de comunicação, o código é linguagem. Então, quando eu penso na lógica da linguagem, atenção, a linguagem é o código. A linguagem pode ser verbal e não verbal, não é? Então, qual é a linguagem não verbal? As roupas que nós usamos, os nossos olhares. Percebe como é interessante? O nosso olhar, a forma como nós nos comportamos, mas, acima de tudo, a linguagem pode ser verbal, escrita ou falada, doutora Vânia. O que significa dizer que a linguagem falada e a linguagem escrita são linguagens verbais. Conclusão a que se chega. A linguagem escorreita, ela tem que ser tanto não verbal quanto verbal. Tem que ser tanto da não palavra quanto a palavra. Alguns comportamentos não verbais geram a lógica da quebra da linguagem escorreita e algumas linguagens verbais também. Percebe como português jurídico é um negócio interessante? Porque não é... Veja, vocês tinham aqui no Instituto um curso de português jurídico. Agora nós vamos além. Nós vamos à comunicação jurídica, que é um sonho antigo. Eu tive que fazer, de fato, um mestrado, me especializar nisso, trabalhar nisso em vários escritórios de advocacia, adquirir experiência para falar com os senhores sobre isso. Antes eu não tinha coragem, porque eu não tinha experiência no escritório, que para mim faz toda a diferença. São 3, 4 anos e meio trabalhando em escritórios, assessorando grandes escritórios para chegar e dizer isso aos senhores. Isso significa dizer que a linguagem escorreita não é só a linguagem verbal, mas a linguagem não verbal também. O que é escorreito? Eu vou colocar o dicionário Wise e vocês vão me dizer se está ou não está claro aos senhores isso. Escorreito, o que é isso? Fiquem tranquilos, teremos a nossa aula presencial. Por enquanto, vamos lá. Escorreito. Escorreito é que não tem defeito. Nossa, como o Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, ele é exigente, né? Quando alguém fala que advogado é corporativista, que advogado comete muitos problemas, eu não sei se as pessoas têm acesso à Ordem dos Advogados, não, porque a OAB é extremamente dura. Eu posso afirmar isso aos senhores, eu estou há 9 anos no Conselho da Ordem e isso aqui é cobrado, muito cobrado. Isso posto, vamos ratificar, é que não tem defeito, que não tem falha, que não tem lesão, que é apurado, que é correto. Veja, doutora Graziela, como é interessante, ó, que tem boa aparência, que tem bom aspecto, bem apessoado. Ele, inclusive, coloca uma questão quase que subjetiva, né? Dentro de um processo, obviamente, materializável. Então, a linguagem do advogado tem que ser escorreita. Qual linguagem? Linguagem não verbal. Notaram como é lindo isso ou não? E a linguagem verbal, as duas, ambas, tem que ser escorreitas. Tem que ser impecável, sem falha, sem lesão, sem apuro. Você sabe o que eu estou começando a perceber, doutor Epson? Não sei se o senhor concorda comigo. O direito está passando por uma fase tão difícil, mas tão difícil, que o que eu estou falando aqui parece que é utopia. Os senhores concordam? Há uma proletarização tão grande no mundo jurídico que daqui a um tempo isso aqui passará a ser quase que um aspecto, sei lá, talvez paradigmático. Mas nós não vamos deixar isso acontecer, senhores. Por quê? Porque no que depender dos senhores e de nós estaremos, infelizmente, a despeito de outras pessoas que talvez ou não queiram ou não podem, nós obedeceremos a isso aqui. Infelizmente, o mercado de trabalho
é muito, infelizmente, entre mil aspas, é muito duro. E ele, obviamente, vai exigir isso aqui, porque os clientes querem isso aqui. Portanto, vamos relembrar. Escorreito é que não tem defeito, escorreito é que não tem falha, escorreito é que é apurado, escorreito é que é correto, que é bem apessoado, que é bem aparente. Portanto, escorreito é antônimo a cafona. Conhecem a palavra cafona? Muito utilizada essa palavra, inclusive na década de 80 do século passado, né? Que tem pouca sofisticação, né? Pouco trato social. Sabe, uma pessoa espalhafatosa? Essa pessoa é cafona. É uma pessoa que não está ligada ao direito. Então, o jurista tem que ser liano, e ele tem que ter linguagem escorreita. Que significa, no mundo jurídico, usar que variante da língua portuguesa? Variante culta. Compreendem isso ou não? Culta. Então, anotem isso, por favor. Em termos de linguagem verbal, senhoras e senhores, em termos de linguagem verbal, o jurista tem que usar a variante culta. Não pode ser a variante coloquial. Em regra, né? Evidentemente, nós vamos mostrar casos mais complexos depois, há casos muito mais complexos. Mas, em regra, a variante é culta. Agora, vamos lá. O que é polido? Nós vamos até essa vírgula aqui. Ó. O que é a linguagem polida? Porque ele falou assim, ó, tem que usar a linguagem polida. O que é isso? Além de ser franco, além de ser sincero, além de ter tanto na linguagem não verbal quanto na linguagem verbal, ser culto, o advogado tem que ser culto, tem que usar a norma culta, tem que se vestir como alguém culto. O que mais o advogado tem que ser? Polido. O que é ser polido? Alguém me diria? O que é ser polido? Dicionário Wise, polido é aquele que recebeu educação, que é cortês, que tem fina educação. É antônimo a grosseirão, é antônimo a incivilizado, a indelicado, a um lampus, a um rude, a um tosco. Polido, portanto, é todo e qualquer indivíduo que tem algo que nós chamamos, vamos estudar posteriormente, de comunicação não violenta. Então, eu vou dar um exemplo clássico da diferença entre uma pessoa polida e uma não polida, na prática, só para você perceber. Ela pode ser, atenção, liana, ela pode ser escorreita, mas ela pode ser não polida. Quer ver? Um exemplo clássico, mais uma vez. Imagine o seguinte. O colega advogado chega ao escritório e ele, com muita franqueza, diz a outro colega advogado que esse outro colega advogado pegue a ele uns autos processuais em que ele detectou o erro daquele colega advogado. Olha, ele está sendo liano, está sendo sincero, não está sendo falso. Ao advogado não cabe a falsidade. Ele está sendo liano. Ele está usando linguagem escorreita? Bem, se ele usar a norma culta da língua portuguesa, se ele estiver vestido de acordo com o que manda o escritório, está sendo uma linguagem escorreita. Mas se ele falar assim, imagina, doutor Everett, pegue lá para mim, pegue é imperativo afirmativo. Ele não foi polido. Uma pessoa polida jamais usa imperativo afirmativo quando o contexto não solicita. Como é que uma pessoa polida faria? Escolheria o futuro do pretérito. De que maneira? O senhor poderia, por gentileza, pegar lá para que nós pudéssemos dialogar sobre esse assunto? Uma pessoa polida nunca chega e diz assim, nossa, imagina a esposa chega a ele e fala assim, eu tô bem, meu amor, tá feio demais com esse negócio aí na cara. Senhoritas, já imaginaram uma fala como essa? Deselegante, né? Não é deselegante? Olha, ele foi liano, foi sincero. Usar na cara já não é escorreito. Vamos então transformar isso em escorreito. Nossa, infelizmente, você está muito feia com isso no rosto. Transformei em linguagem escorreita. Percebeu? Liano,
escorreito, mas pouco polido. Porque, doutora Lara, quem é polido jamais diz isso a uma senhorita. Como é que ele? Olha, eu penso que tenha ficado muito bom, meu amor. Eu acho, porém, que se você, de repente, diminuísse talvez um pouco a maquiagem, ornaria melhor a sua beleza. Eu disse a mesma coisa, de uma maneira polida. Os senhores ficaram arrepiados com isso? Não é lindo isso, senhores? Senhores, os magistrados, eu digo isso também muito respeitosamente, os magistrados, os membros do Ministério Público, não costumam ser vaidosos? Não é uma tendência, sim? Imagine dizer a um juiz que ele está equivocado, dizer a um desembargador, relator, que ele está equivocado, é preciso ter um pouco de cuidado, não é para dizer isso. Vossa Excelência envergonha o judiciário. Nossa Senhora. É bom que você nunca mais volte lá. Você pode dizer isso, mas de uma outra maneira. Por exemplo, dizer, Vossa Excelência tem votos de fato extraordinários. Vossa Excelência, eu li anteontem alguns votos de Vossa Excelência relatou, e Vossa Excelência é um orgulho para o judiciário. Ocorre, porém, que me parece que neste momento Vossa Excelência não está harmônico com as ideias tão inteligentes que Vossa Excelência costuma ter. Eu disse a mesma coisa, só que de maneira polida. Isso é tão sério que na França e nos Estados Unidos eles têm nomes diferentes. Veja bem, lá eles têm a education e a politesse. Educação é o quê? Conhecimento cognitivo, é saber matemática, física, química. O que é politesse? Politesse é capacidade de comportamento urbano, que nós brasileiros não temos, né? Seja presidentes à esquerda ou à direita no Brasil, nós não temos isso. Não é da nossa cultura a polidez. Aliás, polidez é frescura, não é? Outro dia alguém me disse assim, é porque aqui a gente é simprão. Aqui a gente é simprão. A gente não tem essas frescuras, não. Eu achei muito interessante essa forma de falar, né? Porque aqui a gente é simprão, a gente não tem essas frescuras. Eu achei muito interessante. Porque tem gente, eu não sei, eu acho que eu devo me mudar deste país. Não o farei, porque eu amo o Brasil. Mas esse é princípio básico de convivência humana, a polidez, junto com a lianeza. Porque de nada adianta polidez com ironia, de nada adianta polidez com falsidade. O código diz, o advogado tem que ser polido, mas ele tem que ser liano, sincero, justo e, ao mesmo tempo, com linguagem correta. Senhoras e senhores, os senhores entenderam? As senhoras entenderam? Sim ou não? Eu não sei quanto a vocês, mas isso me impulsiona. Sabe? Vocês me dão vida quando me deixam falar sobre esse assunto. Isso está claro, senhores? Está chegando bem, tocando o coração de cada um dos senhores? Então vamos lá. O que uma advogada tem que ser em termos de linguagem, de linguística? Ajudem a mim. Ele tem que ser liano, vamos relembrar. Ele tem que ter emprego de linguagem escorreita, seja verbal ou não verbal. Escorreita significa o quê? Perfeita, sem arranhões. Mas, além disso, ele tem que ser polido. O que é ser polido? Escolher as palavras certas, que não ofenda o outro, mesmo com sinceridade. Ele pode ofender por uma questão de diferença de percepção de mundo, porque aí não se controla isso. Mas ele usou as palavras mais adequadas possíveis para dizer isso. De coração, senhores? Qual é a variante, então? A variante culta. A variante culta. Então, eu quero mostrar a vocês devem já conhecer alguns vídeos sobre isso, mas eu quero mostrar um vídeo aqui, eu quero que vocês me digam qual que é a percepção que os senhores têm dessa colega advogada no Tribunal Regional Eleitoral, no TRE. Vamos lá. A doutora Poliana concorda com a dispensa da leitura do relatório, doutora? Concordo, tá de boa. Pronto, tá de boa. Tá. Então, vamos de novo. Disse o magistrado o seguinte: a doutora Poliana concorda com a dispensa do relatório? A doutora Poliana concorda com a dispensa da leitura do relatório, doutora? Concordo, tá de boa. Pronto, tá de boa. Tá de boa é uma expressão jovial, viu? Então, por obséquio, doutora, indique o nome completo, o número da inscrição na OAB e Vossa Excelência terá os 10 minutos previstos no regimento.
Vamos lá, eu quero que os senhores dialoguem comigo agora, por obséquio máximo, sobre... nós vamos trabalhar de uma maneira muito prática, senhoras e senhores, nós vamos trabalhar de uma maneira muito prática. Galera, tá de boa aí, galera? Vamos trabalhar aí, galerinha, vamos trabalhar aí, galerinha. Senhores, é só para que os senhores possam perceber que o que eu estou falando aqui agora não é uma invenção. Os senhores podem perceber que em cursinhos preparatórios para concurso da magistratura as pessoas têm usado esse tipo de língua. Ontem eu conversava com o Rogério Sanches, que é um grande amigo, professor de penal, e conversava também com o Cristiano, e nós dialogávamos exatamente sobre isso. Cristiano é um civilista, Cristiano Chaves, o nome dele, muitos aqui devem conhecer, são meus colegas do SES, e nós estamos fazendo algumas coisas juntos, e aí nós dialogávamos sobre como o que aconteceu com o direito. O que aconteceu? É assim, sala de aula é galera. Notaram como há alguma coisa errada? Como há alguma coisa fora do lugar, doutor Gilberto? Como há, doutor Ebert? O que eu estou falando aqui, os senhores já devem ter ouvido. Em algum momento vocês devem estar pensando assim, é verdade, eu já ouvi isso. Em algum momento essa questão da galera. Então essa moça, ela foi contaminada por essa perspectiva. Então vamos lá. Se os senhores me perguntam, dentro daquele detalhe da linguagem, me permitam, façam uma descrição. Vejam, advogado tem que ser liano, linguagem escorreita e polida. A variante usada no mundo jurídico é a variante culta. Então, digam a mim qual foi o equívoco dela e o que os senhores perceberam por parte do magistrado. Qual a percepção dos senhores em relação ao magistrado? Vamos lá. A doutora Poliana concorda com a dispensa da leitura do relatório, doutora? Concordo, tá de boa. Pronto, tá de boa. Tá de boa é uma expressão jovial, viu? Então, por obséquio, doutora, indique o nome completo, o número da inscrição na OAB e Vossa Excelência terá os 10 minutos previstos no regimento. Senhoras e senhores, comentem por obséquio isso que ocorreu do ponto de vista linguístico para mim. Pergunto, em termos de linguagem não verbal, em termos de linguagem verbal, nós tivemos aí linguagem escorreita, linguagem não escorreita, nós tivemos lianesa, a falha dela foi na lianesa. Do ponto de vista dele, do magistrado, os senhores percebem que ele foi liano, teve linguagem escorreita e ele foi polido? Por favor, dialoguem comigo por obséquio. Essa aula só vai ser eficaz, porque olha, vocês não têm noção da quantidade de vídeos que eu já separei para a nossa aula. Vai muito vídeo. Nossa aula vai ser muito prática. Doutores, eu gostaria muito, se os senhores me permitissem, da fala dos senhores agora. Estou cansado da minha voz. Espero que os senhores também. Portanto, gostaria que os senhores falassem. Ali, professor, em relação ao magistrado, observei que sim, que ele foi polido na forma de, não vou dizer repreendê-la, mas de corrigi-la na forma dela colocar, porque a forma dela, a linguagem dela não foi culta, mas sim de diz jovial, né? Povão, né? Eu lembro que eu cometi esse gafe numa sala de aula, ministrando um curso para uns colegas advogados, e eu utilizei a mesma palavra que ela usou, até de boa. Doutor, ocorreu a mesma coisa com o senhor? Os colegas os mais conservadores observaram na hora, né? Interessante. Vamos dividir realmente essas muito interessante. Obrigado por ter compartilhado isso. Obrigado, deveras. Continue, por gentileza, doutor. A variante coloquial, ele foi culto, foi polido, né? Sim. E é isso, professor, que eu tinha apresentado. Obrigado pela deferência, doutor. Obrigado, uma honra ouvir a fala do senhor. Doutor Maurício Godinho disse: a advogada fugiu à variante culta da língua portuguesa. Usou um termo coloquial, gírico, né? Tá de boa. Comum, né? Comum. Hoje em dia, nós temos observado isso, e isso tem trazido situações, assim,
bastante deselegantes, eu diria até deselegantes e complexas, e mais do que isso, eu diria situações inaceitáveis. Ela foi polida, senhores, a usar essa variante gírica? Ela foi polida, senhores? Não, né? Considerando o ambiente ali, embora seja virtual, mas estava diante de um ambiente mais culto, eu entendo que não. Perfeitamente. Ela foi escorreita, senhores? Não. Não. Também não, né? Também não, senhores. Ela foi liana, né? Ela foi sincera. Desculpa aí, rapaz. Estou aqui pensando que eu estou na minha cozinha. Ele foi liano, ele foi altamente polido, né? Porque ele está dizendo, olha, é uma linguagem jovial. Na verdade, o que ele está dizendo, doutora Graziella, é assim, olha, essa variante que Vossa Excelência, e ele fez questão, essa variante que Vossa Excelência ela se utilizou é uma variante coloquial, Vossa Excelência deveria necessariamente mudá-la. E veja que ele não faz isso, doutora Vânia, ele não fala exatamente isso, porque ele faz, o nome disso é metalinguagem, lembre-se, né? Senhores, a fala gera, mas o que arrasta? É o exemplo. Não é isso? O exemplo. E ele deu exemplo, metalinguisticamente, não foi, doutor? Quando ele falou o seguinte, olha, Vossa Excelência, por obséquio, ao usar Vossa Excelência por obséquio, ele já disse a ela o que tem que ser feito. Isso é metalinguagem. Os senhores percebem isso, meus caros? Só que é engraçado que alguns advogados sofrem isso hoje em dia, mas continuam fazendo como se nada tivesse acontecendo. Porque não entenderam isso principiologicamente falando. Então, o que eu gostaria é que nós tivéssemos uma legião de intelectuais que saíssem desse curso e falassem assim, olha, não é o professor Casnão que está falando, quem está falando é o artigo 45 do Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, que exige lianeza, que exige linguagem escorreita e que exige a linguagem polida. E o que vem a ser isso? Aí os senhores vão lá e definem isso. Tudo bem? Não é lindo, gente? Português jurídico é uma coisa linda, comunicação jurídica é uma coisa extraordinária. Eu não sei. Às vezes, não sei, sabe, às vezes algum advogado vai ao psicólogo, né? Já fiquei sabendo dessas coisas, o psicólogo pergunta, você já estudou comunicação jurídica? Aí o colega, não, mas então é isso, você não precisa de terapia mais, você não precisa de remédio, não vá a psiquiatra, estude comunicação jurídica, que é o seu remédio. Tudo bem? Pois bem, isso posto, dando, portanto, continuidade a essa perspectiva, é isso aí, doutor Maurício Coutinho utilizou-se de uma metáfora bastante interessante, disse ele, bate-se na cangalha para o burro entender. Foi o que o magistrado fez, exatamente isso que o doutor Maurício Coutinho coloca muito metaforicamente para estabelecer essa conexão que nós acabamos de falar. Agora, os senhores querem ficar mais angustiados ainda? Os senhores não viram nada, senhores. Vamos a outro vídeo. Venham comigo. Vamos lá. Observem bem a linguagem não verbal, se essa linguagem não verbal é escorreita ou não é escorreita. Senhores. Então, seja bastante objetivo, colabore conosco. Excelência, porque toda vez que o advogado vai falar, essa agonia, eu espero atentamente, a Constituição fala que não existe hierarquia. Pronto, essa não é uma questão de ordem. Deixa eu explicar aqui. Então, Vossa Excelência, por favor, doutor Davi, seja objetivo, nós estamos tendo atenção com Vossa Excelência. Tem que suspender o julgamento, ele não pode julgar. Pronto. Está carreado aos autos, está na peça do recurso, como é que ele não viu e vai julgar? Pelo amor de Deus, Excelência! Eu estou... Imagine os senhores numa posição de magistrado vendo uma situação como essa, né? Vamos lá. Comecem a perceber a linguagem não verbal e a linguagem verbal desse colega. Obviamente, né, doutor Maurício, nós compreendemos as agruras de todas as profissões, a medicina, o magistério, a engenharia, a advocacia, mas, senhoras e senhores, nós precisamos manter nossa lianeza e manter a nossa escorreição em termos de linguagem.
Quantas vezes na vida você olhou alguém, quis matar alguém assim, mas, meu Deus, como é que pode? Estúpido, idiota, imbecil e tal. Tomara que não tenha sido eu, hein? Mas se assim você olhou, você, por lhaneza, você vai dizer aquela pessoa que você pensa, só que com ex-correição e polidez, vai usar a linguagem não verbal e a verbal culta, escolhendo as palavras adequadas para exercer naquela pessoa a argumentação. Gente, a verdade é que nós estamos pregando o mundo ideal, né, doutor Ebert? Parece que nós estamos pregando o mundo ideal. Mas, doutor Ebert, esse é o mundo. Se o senhor, doutor Ebert, posso afirmar ao senhor, se o senhor vier ao Instituto Carlos André hoje, o senhor vai encontrar esse mundo? Depois vou mostrar aos senhores. Depois vou mostrar aos senhores como é que é o código de ética do Instituto. Nesses últimos 2 anos, nós temos trabalhado rigorosamente esse código de ética. Os colegas estão aqui, o diletíssimo Luiz está aqui, só para confirmar isso. Não sei se o diletíssimo Luiz nos ouve. Sim, o Luiz está aqui. Estou aqui, dileto professor. Boa noite, tudo bem? Diletíssimo, eu gostaria de dialogar. O que eu estou dizendo, o que eu acabei de dizer, o nosso código de conduta aqui no Instituto não é muito parecido com o código na ordem diariamente, assim, fique absolutamente à vontade. O Dileto Luiz é nosso colega, jurista também, estudou relações internacionais, né? E percebe, talvez ele possa dizer com mais especificidade. Não é bem isso? É isso sim. Inicialmente, desejar a todos uma excelente noite, né? Desejar que todos tenham uma excelente aula. E é exatamente isso. Aqui no Instituto nós temos normas de tratamento, né? Então, qualquer funcionário daqui do Instituto, nós temos que tratar de maneira objetiva, de maneira clara, né? E, basicamente, utilizando, né, porque é difícil falar porque eu precisaria mostrar o nosso código, né, diletíssimo? Mas, por exemplo, nós temos que utilizar sempre dileto professor, respeitosamente, atenciosamente, né? Então, há uma série de regras para que nós mantenhamos um padrão, né, professor? A lógica é essa, manter um padrão de comunicação. Então, aqui no Instituto, nós respeitamos muito isso. Senhoras e senhores, obrigado pela deferência, diletíssimo Luiz. Sabe que Obrigado nós, diletíssimo. Na semana passada, nós recebemos uma ligação de uma colega advogada, chama-se Isabela. Ela está no Reino Unido, ela está na Irlanda. E eles vão fazer um negócio que é um evento, né? Perdão, um negócio. É um evento que é capitaneado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que é um intelectual, extremamente escorreito. Peço escusa se alguém pensa de maneira diferente. E aí ela nos convidou porque o ministro Barroso vai entrevistar o Ciro Gomes, Lula, Marina Silva, presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, e alguns outros intelectuais, o Paulo Lema. E amanhã nós temos uma reunião justamente porque os jovens colegas advogados que lá estão se utilizam, às vezes, de algumas variações coloquiais. Então, eles querem retirar isso, porque não se entrevista um ex-presidente da República, um presidente da República, um ministro de Estado com variante coloquial, não se entrevista com falta de linguagens corretas. Então, note como esse detalhe é interessante. Esse é um mundo, ela disse que na Irlanda é muito comum. Quem já morou, por exemplo, na Ilha da Rainha, pode me dizer isso. O Brasil está numa situação difícil. Veja o que esse colega Davi Salomão fez. De novo. Então, seja bastante objetivo, colabore conosco. Excelência, porque toda vez que o advogado vai falar, essa agonia, eu espero atentamente, a Constituição fala que não existe hierarquia. Pronto, essa não é uma questão de ordem. Essa não é uma questão de ordem. Peraí, deixa eu explicar aqui. Então, Vossa Excelência, por favor, doutor Davi, seja objetivo, nós estamos tendo atenção com Vossa Excelência. Tem que suspender o julgamento, ele não pode julgar. Pronto. Está carreado aos autos, está na peça do recurso, como é que ele não viu e vai julgar? Pelo amor de Deus, Excelência, eu estou cansado, de tanta injustiça. Doutor, eu consulto o eminente relator Traval no sentido de negar provimento ao recurso. Alguém se opõe? Este é o resultado. Negou-se provimento ao recurso à unanimidade de votos. Vou passar a dar preferência agora aos julgamentos
do doutor José Batista. Doutor José Batista. Senhor presidente? Pois não? Eu solicito que seja encaminhada à OAB cópia do áudio do vídeo dessa sessão para apurar a conduta do advogado. Isso é intolerável. Ele tem que respeitar a autoridade do tribunal e usar os meios recursais cabíveis. Eu defiro o requerimento do Ministério Público e... Senhores, qual é o artigo, senhoras e senhores, no qual se baseará o processo ético disciplinar advindo do Poder Judiciário? Artigo 45. Artigo 45. Nós dialogamos sobre isso. O que faltou? Faltou linguagem escorreita, não é? A linguagem dele é inaceitável no mundo jurídico. Ah, professor, mas eu estou cansado de injustiça. Mas os senhores acham que eu também não estou, senhores? Olha, uma coisa que Marina e eu, minha esposa, fazemos com os nossos filhos é o seguinte, não sei se os senhores sabem, mas lá em casa sempre foi assim. Se o Matheus quer ir ao shopping, ele tem que nos convencer. Ele tem que argumentar. Nós não toleramos falta de argumentação. E como é que nós começamos a fazer isso? Marina, uma vez, deixou o Matheus no Goiânia Shopping, aqui próximo, ele começou a chorar. Sabe o que ela fez? Ela o deixou sozinho e ela começou a andar. De repente, ele viu que ela estava andando e ele correu atrás chorando, né? Minha sogra fez alguns questionamentos. Não se pode fazer isso. Não, isso é um sinal muito claro de que na nossa casa não se ganha nada no grito. Na nossa casa, só se ganha alguma coisa com argumentação. Você precisa argumentar, jamais gritar, jamais utilizar de linguagem não verbal. Fê-lo, não há mais diálogo, não há possibilidade de diálogo. Por quê? Porque a vida é assim. Ele vai passar por problemas, ele vai ter um desembargador desse pela frente. Então, quando um desembargador, de repente, negar, o que ele vai fazer? Recorra. Recorra. Né? Provoque o judiciário, provoque o CNJ, solicite, por favor, a gravação deste áudio, não é? E mande ao CNJ para punir esse magistrado. Eu preciso acreditar na justiça. Se assim não for, em que país nós vivemos? Um país bárbaro? Os senhores entendem, diletíssimos, como isso é sério? Então, em termos de linguagem não verbal, veja, são 3 características, artigo 45 do Código de Ética. Lianesa não faltou, né, senhores? Ele foi sincero. Lianesa não faltou, deveras. Mas faltou linguagem escorreita e, evidentemente, faltou polidez, tanto na linguagem não verbal quanto na linguagem verbal. Senhoras e senhores, como é que nós estamos? Nós estamos bem? Os senhores estão compreendendo bem essa perspectiva sobre a qual nós estamos falando? Senhores, eu que estou empolgado, esse assunto é bonito mesmo. Por obséquio, fiquem à vontade. Tudo bem? Vamos ver outro vídeo? Vamos ver outro. Repito, eu tenho uma quantidade razoável aqui, ou se me permitem dizer, uma quantidade até considerável de vídeos que vão mostrar aos senhores aspectos bem interessantes. Aqui aconteceu uma cena que me chamou bastante a atenção, porque, senhores, isso que aconteceu aqui, os senhores vão perceber, foi nada mais, nada menos do que no STJ. Coisa incrível. Vou achar aqui, já vou passar aos senhores. Isto aqui aconteceu no STJ. Olá, meu nome Um momento que eu já vou encontrar aqui. Hoje é segunda-feira, próximas 10 horas da manhã. Estou aqui fazendo... Pronto, já achei. Então, vejam, senhores. No STJ, isso me chamou muita atenção, por ter sido no STJ, porque, assim, qual é o sonho, assim, de um advogado, né? Em regra, né, é advogar em tribunal superior. Então, imagine que a sua ação, ela chega, né, por recurso, que é tão difícil, né, senhores? É tão difícil um recurso especial, um recurso extraordinário.
subir, principalmente com esse novo Código de Processo Civil, é muito complicado. Aí chega ao STJ, chega ao STF, e olha o que acontece, olha o que acontece, olha o que acontece. Pelo jeito, está dirigindo, não é um momento adequado para se pronunciar, então, doutora Raquel, aqui é um tribunal, não é, no caso, uma pista de corrida, não. Vou pedir a compreensão da senhora, pode retirar a doutora Raquel e vamos dar continuidade se depois ela chegar. Senhores, dê uma olhada na ministra Regina Costa, que é assim, ela é uma colega assim, muito elegante, não sei se... Eu gosto de ver assim, ministro por ministro. No STJ, há alguns ministros que me chamam muita atenção. O ministro Brito me chama atenção, o ministro Benedito me chama atenção, o ministro Antônio me chama atenção, a ministra Regina, ela é de uma polidez. Ela é como a ex-ministra Ellen Grace, não sei se se lembra da ministra que era presidente do STF, né? Ela de uma elegância extraordinária, como o ministro Barroso. Então, vejam a... Pelo jeito, está dirigindo, não é um momento adequado para se pronunciar, então, doutora Raquel, aqui é um tribunal, não é, no caso, uma pista de corrida, não. Vou pedir a compreensão da senhora, pode retirar a doutora Raquel e vamos dar continuidade se depois ela chegar a tempo de estar se pronunciando de maneira adequada no tribunal, a gente vai dar a oportunidade de ela, então, fazer qualquer esclarecimento de fato, mas ela dentro de um carro dirigindo, que até nem é permitido, ela está usando celular no caso de dirigindo. Então, vamos dar a sequência, a gente vai dar continuidade, eu vou até em atenção ao pedido da advogada, não vou proclamar logo, se depois ela voltar, como se diz, perante uma corte, perante, não é só porque estamos em sede no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mas perante quem realmente vai participar de um julgamento, ela terá todo o direito a participar, mas realmente dirigindo não dá. Vamos agora... Essa foi inédita, permitam-me registrar que essa foi inédita, isso não tinha visto ainda em nenhum... É verdade. Então, a gente precisa ter, pelo menos, respeito ao mínimo de formalidade, não é? Com certeza, né? É como se diz, a gente está aqui em videoconferência, mas dentro do possível fazemos o máximo para que seja um ambiente como se estivéssemos efetivamente presencialmente. Então, não é possível a participação no julgamento da pessoa dirigindo um veículo, enfim. Senhores, imagine os senhores que isso vai às redes sociais. Qual os senhores acham será a perspectiva nas redes sociais de respostas a esses magistrados? Qual a percepção que os senhores terão? Permitam-me, eu gostaria de ouvir os senhores. Se coloca isso numa rede social, em regra, haverá essa preocupação que nós estamos tendo? Eu acredito que as redes sociais dirão o seguinte, permitam-me, peço escusas pela variante coloquial, mas acredito que seja essa a lógica. Será algo do tipo, que nada, fica aí, a gente paga imposto para esses filhos da puta, esses corruptos, né? Prende o STJ, a culpa é do STF, ditadura do Poder Judiciário, esses vagabundos, não sei o que lá, a mulher está trabalhando, está no carro, mas está trabalhando. Qual foi o problema que ela teve? Vá a merda, não é assim, senhoras e senhores? E, senhoras e senhores, sabe de quem que eu estou falando? Eu estou falando de colegas juristas. Professor, eu acredito que a repercussão seria tipo aquela que nós tivemos no STF, da doutora que chamou os ministros de você. Isso. Vou falar sobre isso na semana que vem, exatamente isso. Eu tive que fazer um vídeo e até, de certa forma, né, acho que fui respeitado, me permito até dizer, não tenho que criticar. Mas foi algo assim lamentável o que foi colocado nas redes sociais quando houve a defesa. Mas nós estamos defendendo isso, nós estamos defendendo o fato de falta de formalidade no Supremo Tribunal Federal. Mas então, eu acho que eu estudei Direito numa faculdade equivocada. Eu acho que eu estudei Linguística, fiz mestrado para nada, porque isso não serviu para nada. Porque uma mera opinião em redes sociais traz
digamos assim, mais credibilidade do que efetivamente um estudo sério e técnico a respeito desse assunto. É algo lamentável. Basta ler o artigo 45 e perceber que o artigo 45 é claro, ele é límpido quando ele fala em lianesa. Vamos repetir, que nós estamos concluindo nossa aula. Lianesa, linguagem escorreita, tema da nossa aula de hoje. Linguagem escorreita, linguagem, não é só língua, é linguagem não verbal, que foi o que aconteceu, linguagem verbal, percebem como isso é interessante, e ao mesmo tempo a perspectiva da polidez. E hoje eu quis mostrar 3 casos em que faltaram essas estruturas que aí estão. Os senhores entenderam, meus diletíssimos colegas? Jurídica vai ser esse, vai ser prática, é vídeo, é pegar teoria e colocar vídeo. Por esse motivo, eu queria que todos já pudessem estar antenados a isso, a já estudar com antecedência a teoria, porque quanto mais vocês estudarem, mais vamos praticar aqui, mais os simulados vão ser interessantes, porque nos simulados eu vou colocar vídeos. Aí eu vou colocar um vídeo e falar assim, qual que é a percepção que você tem? Letra A, letra B, letra C. E aí, naturalmente, você vai marcar lá. Com o tempo, os senhores concordam que depois de 4 meses, os senhores vão estar bem eficazes nisso? E tecnicamente preparados? Tudo bem? Senhores, eu gostaria muito de agradecer aos senhores pela deferência. Eu não sei se o nosso vídeo de aula ele pode ser colocado ou não. Pode, Letíssimo Luiz? A gente vai colocar, então, qual vai ser o nosso local de aulas. Antes, eu pediria que a nossa diretora Marina pudesse só passar a última informação aos senhores para que nós pudéssemos colocar o nosso vídeo e, posteriormente, nós encerrássemos. Boa noite a todos, novamente. Bom, aguardo vocês nós avisaremos se a aula será ainda via Zoom ou presencial, mas nós apostamos que teremos essa aula presencial na próxima semana. E contamos com vocês para efetuar a matrícula até amanhã, para que a gente possa liberar acesso ao curso, tá bem? É isso. Sejam muito bem-vindos e que a gente tenha um ótimo semestre. Obrigado, nossa diretora. Muito obrigado. Atletas. Boa noite, tudo bem? Vou passar um vídeo para vocês agora. Tivemos um problema na aula passada desse vídeo. Fizemos um teste, né, diletíssimo, no intervalo. Eu vou apresentar a vocês agora. Nossa, que lindo! Perfeito! Olá, diletícios! Meu nome é Shelly Nunes Peixoto e eu fui convidada pelo Instituto Carlos André como aluna para representá-los, para juntos conhecermos a nova sala onde será ministrado os cursos da aula presencial. Então você não pode perder, porque com certeza vai ser espetacular! Gente, eu estou bem ansiosa, porque eu tenho certeza que o professor Carlos André e sua equipe prepararam algo magnífico para nós, alunos. Então, fiquem ligados, porque já já eu vou mostrar tudo para vocês de primeira mão. Pelo lado de fora parece estar tudo impecável, tudo incrível, então eu já estou ansiosa para abrir as portas e entrar e mostrar tudo para vocês. Ai, eu estou ansiosa. Nossa, que lindo! Perfeito! Gente, já imagino essa sala, professor ali com toda a sua maestria, ensinando, incrível. Nossa, padrão nota 1000. Excelente, excelente. Se você não está empolgado, se empolgue.
Já pensou que você vai entrar uma pessoa e sair uma pessoa totalmente diferente? Isso é maravilhoso. Como aluna do online, eu estou totalmente impactada com a qualidade da excelência, gente, do curso presencial. Então, se eu fosse você, não perdia tempo. O curso presencial vai oferecer muito mais excelência do que você está acostumado. Sim, o Instituto consegue se superar a cada dia, trazendo muita inovação para a minha e para a sua vida. Então, não perca tempo e avante! Excelência, qualidade em educação e compromisso com os nossos alunos são mais do que palavras, são princípios do Instituto Carlos André. E nós ratificamos esses princípios com a nova sala de aula Instituto Carlos André aqui na Jacó Coelho Advogados. Será mais do que uma aula em língua portuguesa, será uma verdadeira experiência em educação. E não se preocupe, nós obedeceremos rigorosamente a todas as normas dos órgãos competentes sanitários, desde afastamento das cadeiras, álcool em gel, uso de máscaras, você estará extremamente seguro nessa sua experiência com a língua portuguesa. Olá, eu sou Jacó Coelho e comunico a vocês que o Instituto Carlos André vai realizar aqui, na sede da Jacó Coelho Advogados, seus cursos presenciais de português jurídico e comunicação jurídica. Venha fazer o seu curso aqui, você tem muito a aprender. Um grande abraço a todos. Tudo tem sido muito desafiador, mas nós temos que continuar e continuar com excelência. Espero você. É isso. Senhores, estamos esperando, tomara que nós possamos estar juntos na próxima semana, já está tudo pronto para receber os senhores com a mais absoluta excelência. E eu quero dizer aos senhores o seguinte, olha, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complexos, não desanime. Né? Don't worry, não é assim? Estamos aqui sempre ao lado dos senhores, tá bom? Estamos aqui sempre ao lado dos senhores, toda a nossa equipe, sempre ao lado dos senhores. Se os senhores puderem, convidem colegas juristas que podem, evidentemente, compartilharem com os senhores essa mesma percepção de mundo, que é a percepção que nós temos. É a percepção de advocacia de excelência, de Ministério Público de excelência, de magistratura de excelência, de procuradoria de excelência. Tá bem? Nós não vamos nunca voltar atrás em relação a isso. E qualquer crítica que os senhores tiverem, qualquer melhoria que nós pudermos ter, fiquem à vontade que nós vamos lutar por isso. Obrigado, viu? Uma honra poder ter dialogado com os senhores hoje. Estamos sempre aqui. Procurem amanhã já preencher, garantir a vaga dos senhores, para que os senhores já recebam o curso e já estudem com antecedência para a próxima aula. Abraço fraterno. Obrigado a todos.